Olá, estamos em abril de 2026 e o Oriente Médio está literalmente no fio da navalha, à beira de uma guerra total. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nos eventos que levaram a esse confronto direto entre Estados Unidos, Israel e Irã. E claro, vamos entender o que tudo isso significa para o resto do mundo. A situação é realmente crítica. Já não estamos falando mais de ataques isolados, sabe? O que vemos agora são trocas militares diretas que basicamente incendiaram o Oriente Médio. É um conflito aberto e as consequências disso estão se espalhando muito, muito rápido. E essa mensagem aqui, do presidente Trump, postada em suas redes sociais, bom, isso não é só retórica política. É um ultimato, bem claro, que eleva a atenção a um patamar perigosíssimo. E isso acaba forçando outras nações a tomarem um lado e a se prepararem para o pior cenário possível. Para a gente entender como chegamos nesse ponto, vamos seguir o rastro dessa crise. A gente começa pelo campo de batalha, depois passa para a guerra de narrativas, sente o choque disso na economia global e, por fim, vê como as alianças políticas estão simplesmente se quebrando. Ok, vamos começar pelo epicentro de tudo. Lá no terreno, a guerra já é uma realidade brutal, com ataques que não atingem só alvos militares estratégicos, não. Eles atingem também a infraestrutura civil, aquela que sustenta a vida de milhões de pessoas. A resposta do Irã veio, contudo, através da sua força de elite, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, e as ações de retaliação deles foram ousadas. Eles não miraram só alvos militares, mas também a infraestrutura digital do inimigo, como esse centro de dados. Isso só prova que a guerra hoje em dia é travada tanto com mísseis quanto com bikes. Do outro lado, a resposta dos Estados Unidos e de Israel foi igualmente devastadora. Os ataques atingiram alvos que são simbólicos e estratégicos, como essa ponte que é vital perto da capital, e foram também cirúrgicos ao eliminar um comandante-chave da unidade de mísseis do Irã, basicamente decapitando uma parte da sua liderança militar. E ao mesmo tempo em que os mísseis voam, tem uma outra guerra acontecendo, a guerra da informação. De um lado, o Irã afirma que abateu um caça inimigo. Do outro, os Estados Unidos negam com toda a veemência. E no meio dessa névoa de propaganda, fica quase impossível para quem está de fora saber o que é verdade e o que não é. E essa batalha de informações nos leva direto para a guerra de palavras. Os líderes mundiais não estão só lutando no campo de batalha, mas também competindo para controlar a narrativa. Cada declaração é uma arma para tentar conquistar o apoio do público, tanto em casa quanto no resto do mundo. Em um discurso na TV, o presidente Trump simplesmente dobra a aposta. Ele promete uma escalada militar massiva. A estratégia aqui é bem clara: projetar força e apresentar essa ofensiva como um golpe rápido, decisivo para alcançar uma vitória, e não um conflito que vai se arrastar. Aí vem a resposta iraniana, que inverte completamente essa narrativa. Para o ministro das Relações Exteriores do Irã, os ataques à infraestrutura deles não são um sinal de força dos Estados Unidos. Pelo contrário, seria um ato de desespero de um inimigo que, segundo ele, está em colapso moral. O Irã também joga no tabuleiro da opinião pública internacional. O presidente Pezeshkian tenta se colocar como a vítima da história, enquadrando as ações do país como legítima defesa e acusando os Estados Unidos de agirem como se fossem procuradores de Israel nesse conflito. E aí a Rússia entra em cena. Lá no palco do Conselho de Segurança da ONU, Moscou não pensa duas vezes em culpar Washington e seus aliados. Essa declaração alinha a Rússia firmemente com o Irã e acaba transformando um conflito que era regional em um confronto de superpotências. Mas, sabe, enquanto as palavras voam, o impacto real é sentido no bolso das pessoas no mundo inteiro. Esse conflito não está isolado no Oriente Médio, ele está gerando um verdadeiro terremoto na economia global, afetando tudo, desde o preço do petróleo até as rotas de comércio. Mas como exatamente os combates lá no Oriente Médio afetam setores tão vitais? Da energia ao comércio marítimo, nações inteiras, especialmente na Europa, estão descobrindo da pior maneira que no mundo conectado de hoje, nenhuma crise está realmente longe. A reação em cadeia é rápida e é brutal. A escalada do conflito leva a ameaças diretas a uma das artérias mais importantes do petróleo mundial, o Estreito de Hormuz. O resultado? Bom, os mercados de energia entram em pânico e os preços disparam no mundo todo. E quem é que sente mais esse golpe? A Europa. Um enviado do Kremlin apontou exatamente para as nações europeias que dependem demais da importação de energia. Com a produção doméstica em queda, elas se tornam praticamente reféns de uma crise de abastecimento que pode simplesmente paralisar suas economias. Só que o impacto não é só econômico, ele é geopolítico.
O conflito está testando alianças que pareciam inabaláveis. A questão de como lidar com o Irã está abrindo um abismo entre aliados, principalmente entre os Estados Unidos e seus parceiros na Europa. Essa citação de um conselheiro político finlandês é bem alarmante e mostra a gravidade da crise. A divergência sobre a guerra do Irã é tão profunda que os interesses dos Estados Unidos e da Europa, segundo a fonte, simplesmente não se alinham, o que coloca em xeque a própria existência da OTAN. E enquanto a pressão aumenta sobre os aliados lá fora, ela também cresce dentro de casa. Nos Estados Unidos, o apoio público à guerra está caindo vertiginosamente. As pesquisas mostram uma queda brusca na aprovação do presidente Trump, com a população cansada do conflito e, claro, do custo econômico que ele traz. E tudo isso nos leva a um futuro perigosamente incerto. Com a aliança se rompendo, economias sob pressão e uma guerra de informações a todo vapor, o caminho à frente está totalmente encoberto por uma névoa. Talvez a maior incerteza venha do próprio comando dos Estados Unidos. Na mesma entrevista, o presidente se contradiz. Primeiro, ele diz que um dos objetivos principais da guerra é impedir o Irã de ter uma arma nuclear. Logo depois, ele diz que não se importa com isso. Essa confusão estratégica deixa todo mundo, tanto aliados quanto adversários, no escuro sobre qual é o verdadeiro objetivo final disso tudo. E assim, a pergunta que fica no ar é, com a diplomacia em ruínas e a escalada militar sendo a única linguagem usada, qual é, afinal, o caminho para a paz? As fontes nos pintam um cenário volátil e aparentemente sem uma saída clara. Com as pontes de comunicação queimadas, a chance de uma desescalada parece cada vez mais distante, deixando o mundo todo perigosamente em suspense.